Você já se perguntou por que Deus enviou aquelas 10 pragas sobre o Egito? Será que foram apenas castigos? Ou havia um propósito maior por trás de cada uma delas? A Bíblia nos mostra que nada acontece por acaso e que cada praga foi um golpe direto contra as crenças do Egito, expondo a fragilidade dos seus deuses e do próprio faraó. Agora imagine viver naquele tempo. De um dia para o outro, seu rio sagrado vira sangue. Milhões de sapos invadem sua casa. O sol, que sempre esteve ali para te iluminar, desaparece por 3 dias. O caos toma conta do Egito. Será que Faraó entenderia ou continuaria endurecendo o coração? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? O que essas pragas revelam sobre nós? Fique comigo até o final, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga sua própria caminhada espiritual. Talvez, sem perceber, você ainda esteja carregando um Egito dentro de você. O Egito era uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Riqueza, conhecimento e um grande exército faziam do império um símbolo de poder. Mas, acima de tudo, eles acreditavam que estavam protegidos por seus deuses. Cada aspecto da vida egípcia girava em torno de alguma divindade. O Nilo não era apenas um rio. Ele era considerado a manifestação do deus Hapi, responsável por fertilizar as terras e sustentar o povo. Os sapos eram ligados à deusa Heket, a divindade do nascimento e da vida. O sol, o maior de todos, era representado pelo poderoso Ra, que governava os céus. Cada uma dessas divindades era vista como essencial para a ordem do universo. Por isso, os egípcios viviam em uma estrutura hierárquica, onde o faraó era considerado um deus vivo, o intermediário entre os céus e a terra. Para eles, a ideia de um único Deus soberano era absurda, mas Deus decidiu mostrar ao Egito e ao mundo que não há outro Deus além dele, e fez isso através das 10 pragas. Tudo começou quando Moisés, enviado por Deus, foi até Faraó com um simples pedido: "Deixa o meu povo ir." Êxodo 5:1. Mas Faraó se recusou. Ele acreditava ser uma divindade viva, o filho de Ra, e não aceitava ordens de ninguém. Foi então que Deus começou a agir. A primeira praga atingiu o Nilo, o coração do Egito. A água se transformou em sangue. Os peixes morreram e um cheiro insuportável tomou conta da região. Mas Faraó não cedeu. Vieram os sapos, os piolhos, as moscas, a morte dos animais, as feridas no corpo, o granizo, os gafanhotos. O Egito foi assolado, mas a cada novo desastre, o coração de Faraó se tornava ainda mais endurecido. Deus estava dando chances para que Faraó reconhecesse seu erro, mas ele escolheu ignorar. Isso nos ensina algo importante. Quantas vezes Deus nos dá sinais, nos corrige, nos ensina, mas escolhemos endurecer o coração? O orgulho é capaz de cegar até mesmo as pessoas que estão diante da verdade. A 9ª praga foi um golpe direto contra o maior deus do Egito, Ra, o deus Sol. De repente a luz desapareceu. O Egito inteiro ficou coberto por uma escuridão densa, que durou 3 dias. Para nós pode parecer apenas um fenômeno estranho, mas para os egípcios, isso era um sinal do fim do mundo. Eles acreditavam que todas as noites, o deus Ra descia ao submundo para lutar contra a serpente do caos, Apófis, e todas as manhãs, quando o sol nascia, era um sinal de que Ra havia vencido, mas agora, o sol não voltou. O Egito estava mergulhado no medo. O que isso significava? Para eles, significava que Apófis havia vencido, que os deuses estavam derrotados, que não havia mais esperança. Isso não era apenas um desastre natural, era um golpe direto na fé e na identidade dos egípcios. Deus estava mostrando que ele era o único Senhor sobre tudo, inclusive sobre a luz e as trevas. Mas, mesmo assim, Faraó não cedeu. Foi então que Deus anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Esse era o golpe final, porque atingia diretamente o futuro do Egito, os herdeiros das famílias. Mas Deus deu uma saída para os hebreus. Ele ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue sobre a porta de suas casas.
E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga destruidora entre vós. Êxodo 12:13. Era um ato de fé. Aqueles que obedecessem seriam poupados. Durante aquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Em cada casa, sem o sinal do sangue, havia pranto e desespero. Mas onde o sangue estava, havia proteção. Deus não apenas julgava o Egito, mas também testava a fé dos hebreus. Isso nos lembra que a obediência à palavra de Deus nos livra da destruição. Mas a história não acaba aqui. Mesmo depois de tudo isso, Faraó enviou seu exército para persegui-los. Ele não aceitava perder. Isso nos ensina algo poderoso. Não basta apenas sair do Egito. Precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Quantas vezes queremos mudar de vida, mas ainda carregamos os hábitos do passado? Quantas vezes dizemos que queremos liberdade, mas continuamos presos às mesmas correntes? O povo hebreu saiu do Egito fisicamente, mas levou 40 anos para se libertar dele internamente. Os hebreus precisaram atravessar o Mar Vermelho, deixar o Egito para trás e confiar que Deus os guiaria. E nós? O que precisamos abandonar para seguir nosso chamado? A história do Êxodo é muito mais do que uma narrativa antiga. Ela é um espelho da nossa jornada espiritual. Deus nos chama para a liberdade, mas nós precisamos decidir sair do Egito. Deus nos mostra sinais, mas nós precisamos parar de endurecer o coração. Deus nos dá uma saída, mas nós precisamos ter fé e passar pelo mar. A Páscoa não é apenas um evento do passado. Ela nos lembra que a verdadeira liberdade não vem quando saímos do Egito, mas quando o Egito sai de dentro de nós. E eu te pergunto, qual é o Egito que ainda está dentro de você? Muitas vezes pensamos que a escravidão ficou para trás, que já rompemos com tudo aquilo que nos prendia. Mas será que realmente deixamos o Egito ou apenas mudamos de lugar? Será que, mesmo livres, continuamos presos às velhas formas de pensar, às mesmas inseguranças e aos mesmos medos? O Egito dentro de nós pode ser um passado que ainda nos define, um pecado que ainda nos controla, uma dor que ainda nos aprisiona. Ele pode ser aquela voz que diz que não somos bons o suficiente, que não conseguimos mudar, que devemos voltar ao que é confortável, mesmo que nos faça mal. O povo hebreu andou no deserto por 40 anos não porque Deus queria castigá-los, mas porque precisavam se transformar. Precisavam aprender a confiar, a se desprender, a entender que a escravidão já não era mais parte deles. E você? Quanto tempo mais vai continuar carregando o Egito dentro de si? Talvez hoje seja o dia de romper com o passado, de quebrar as correntes invisíveis que te seguram e finalmente cruzar o seu próprio Mar Vermelho. Deus já abriu o caminho, mas só você pode decidir atravessá-lo.